Hoje a gente vai ler a história de 3 jovens que foram fiéis a Deus até o último momento, que podia ser o suspiro da vida deles. E a gente vai falar dessa fidelidade a Deus. Como que Deus espera que nós sejamos com Ele. Se a gente for olhar o livro de Daniel nos apresenta, na verdade, 4 jovens super fiéis a Deus. Um é o próprio Daniel, que a gente já fez um encontro aqui, Daniel na Cova dos Leões, lembra? E os outros 3 têm nomes maravilhosos. É Ananias, Misael e Azarias. São nomes assim, você que está grávida, né? Você que quer ter mais um filho, né? Coisa mais linda, Ananias. Então tá bom. E esses 4 jovens, eles foram escolhidos dentre os judeus jovens, que estavam sendo treinados para poder servir ao rei Nabucodonosor. Eles foram destacados. E está escrito no livro de Daniel que eles tinham uma sabedoria que fazia com que todos ficassem assim embasbacados de como eles eram justos, sábios, apesar de tão jovens. Certo dia, Nabucodonosor decide fazer uma estátua e combina o seguinte, faz um edito dizendo o seguinte: na hora que os instrumentos tocarem, todos precisarão se prostrar diante dessa estátua. Claro que os 3 jovens que eram judeus e tementes a Deus não se prostraram diante da estátua. E os caldeus, que eram magos, né, da época, muito invejosos desses 3, porque eles 3 com Daniel, eles administravam a província da Babilônia, então eles muito invejosos, eles foram direto para Nabucodonosor falar: ó, os 3 não se ajoelharam não. Então o rei chama os jovens, é isso que a gente vai começar a ler agora. Nesse encontro do rei com os jovens. A gente está em Daniel 3, no versículo 13, que diz assim. Só mais um parênteses. Porque eles estavam sendo treinados para servir aos jovens e como sinal de escravidão, o nome deles foi mudado. Então, Ananias recebeu um nome mais bonito ainda, que se chama Sidraque. Misael, Misaque, ficou uma coisa parecendo um apelido, né? E Azarias ficou Abdênago. Só para ficar uma coisa bem fácil de dizer, né? Na hora de chamar rápido. Abdênago, vem cá. Então vamos lá. Versículo 13. Nabucodonosor, dominado por uma cólera violenta, ordenou o comparecimento de Sidraque, Misaque e Abdênago, os quais foram imediatamente trazidos à presença do rei. Nabucodonosor disse-lhes: é verdade, Sidraque, Misaque e Abdênago, que recusais o culto a meus deuses e a adoração à estátua de ouro que erigi? Pois bem, estáis prontos no momento em que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, da cornamusa e de toda espécie de instrumentos de música, a vos prostrardes em adoração diante da estátua que eu fiz? Se não o fizerdes, sereis precipitados de relance na fornalha ardente. E qual é o Deus que poderia livrar-vos de minha mão? Sidraque, Misaque e Abdênago responderam ao rei Nabucodonosor: de nada vale responder-te a esse respeito. Se assim deve ser, o Deus a quem nós servimos pode nos tirar da fornalha ardente e mesmo, ó rei, de tua mão. E mesmo que não o fizesse, saibas, ó rei, que nós não renderemos culto algum a teus deuses e que nós não adoraremos a estátua de ouro que existe. Então, a fúria de Nabucodonosor desencadeou-se contra Sidraque, Misaque e Abdênago. Os traços de seu rosto alteraram-se e ele elevou a voz para ordenar que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Depois deu ordem aos soldados mais vigorosos de suas tropas para amarrar Sidraque, Misaque e Abdênago e jogá-los na fornalha ardente. Esses homens foram então imediatamente amarrados com suas túnicas, vestes, mantos e suas outras roupas e jogados na fornalha ardente. Mas os homens que, por ordem urgente do rei, tinham superaquecido a fornalha e lá jogado Sidraque, Misaque e Abdênago, foram mortos pelas chamas, no momento em que eram precipitados na fornalha os 3 jovens amarrados. Ora, estes passeavam dentro das chamas, louvando a Deus e bendizendo o Senhor. Agora tem um canto de louvor de Azarias que nós vamos pular. Nós vamos para o versículo 46, que diz assim:
Enquanto isso, os homens do rei que os haviam ali jogado não cessavam de alimentar a fornalha com nafta, estopa, resina e lenha seca. Então as chamas, subindo a 49 côvados acima da fornalha, ultrapassaram a grade e queimaram os caldeus que se achavam perto. Mas o anjo do Senhor havia descido com Azarias e seus companheiros à fornalha e afastava o fogo. Fez do centro da fogueira como um lugar onde sobrasse uma brisa matinal. O fogo nem mesmo os tocava, nem lhes fazia mal algum, nem lhes causava a menor dor. Então os 3 jovens elevaram suas vozes em uníssono para louvar, glorificar e bendizer a Deus dentro da fornalha neste cântico. Vai ter um cântico dos 3 que nós vamos dar uma pulada. Nós vamos lá para o 91 agora. Nabucodonosor, admirado, levantou-se precipitadamente, dizendo a seus conselheiros: Não foram 3 homens amarrados que jogamos no fogo? Certamente, majestade, responderam. Pois bem, replicou o rei, eis que vejo 4 homens soltos, que passeiam impunemente no meio do fogo, e o quarto tem a aparência de um filho dos deuses. Dito isso, Nabucodonosor, aproximando-se da porta da fornalha, exclamou: Sidraque, Misaque e Abdênago, servos do Deus Altíssimo, saí, vinde. Então Sidraque, Misaque e Abdênago saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei em grupos à volta, verificaram que o fogo não tinha tocado nos corpos desses homens, que nenhum cabelo de suas cabeças tinha sido queimado, e que suas vestes não tinham sido estragadas, e que eles não traziam nem indício de odor do fogo. Nabucodonosor tomou a palavra. Bendito seja, disse, o rei de Sidraque, Misaque e Abdênago. Ele enviou seu anjo para salvar os seus servos, os quais, depositando nele toda a sua confiança e transgredindo as ordens do rei, preferiram expor as suas vidas a se prostrarem em adoração diante de um Deus que não era o seu. Em consequência, dou ordem que todo homem pertencente a qualquer povo, nação ou língua, que ousar falar mal, seja o que for, contra o Deus de Sidraque, Misaque e Abdênago, seja despedaçado e sua casa reduzida a um monte de imundícies, porque não há outro Deus capaz de realizar uma libertação assim. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Essa história é a história, então, de 3 jovens que preferiram a morte a ter que se prostrar diante de outros deuses. Essa história de fidelidade desses 3 jovens, elas servem para nos colocar diante desse tema hoje. Cristo diz que quando a gente é fiel no pouco, a gente consegue ser fiel no muito. Quando a gente é infiel no pouco, a gente é infiel no muito. E Ele coloca na nossa vida, gente, testes de fidelidade. Pequenos testes de fidelidade de fé, para ver se a gente realmente está no caminho dele ou não. E se a gente foge, esses testes voltam a acontecer. Porque Deus quer primeiro agir na sua vida, para depois agir através da sua vida. Esses 3 jovens podiam muito bem ter falado para Nabucodonosor: é o seguinte, então tá, é só ajoelhar? Tá bom, vamos ajoelhar aqui, ó. Ajoelhei. Tô vivo. Fácil. Simples. Mas eles sabiam Deus a quem serviam. E eles sabiam que esse Deus é um Deus que, se nós somos fiéis até a morte, Ele nos dá a vida em abundância. E a fidelidade, meus amores, a gente testa no pouco. Ser fiel a Deus no meio de um movimento é muito fácil. Vai passar 3 dias ali na igreja, você é a pessoa mais fiel do mundo, cala a boca. Caramba, quase um santo. Agora sai, porta fora. Vive sua vida lá fora. Aí é que você vai ser testado na sua fidelidade. Recém-casado. Tá tudo lindo, maravilhoso. A mulher se maquia quando o homem tá acordando e volta a dormir. Ele, olha, meu Deus, como ela é uma princesa linda. Ela nem borra o rímel. Não sabe que meia hora antes ela foi no banheiro, escovou o dente, tirou um bafo, né? É muito fácil ser fiel. Agora vai depois a mulher ter filho. A gente fica com um cheiro podre. Gente, o leite sai do peito da gente o tempo inteiro, tipo uma vaca leiteira. A gente é azeda.
É lindo, mas azedo. A gente tem olheira. As minhas olheiras eu achava que elas iam ir para baixo do meu rosto. Eu não conseguia mais mover para cima de tanta olheira. Os meninos não dormem, né, Bruninha? Mas você tá linda, nem tá azeda também, tá cheirosa. Não, mas tá cheirosa. A gente não é nada. Agora é que tem que provar a fidelidade. Prova a fidelidade que você não vai olhar pra fofinha do seu lado que trabalha contigo. Aí é no pouco humor da mulher. É na pouca beleza da mulher, porque a mulher nem sempre tá linda. E, gente, eu vou contar pra vocês uma coisa. Eu detesto as fofinhas dos trabalhos. Porque as fofinhas do trabalho, elas estão sempre muito cheirosas. E elas têm um salto, agulha. E é terrível a concorrência delas. Porque os maridos não veem as fofinhas do trabalho com chinela havaiana. Nem com aquela blusa rasgada. A concorrência é desleal. A fidelidade é provada no pouco. No pouco da beleza, no pouco do abraço, no pouco do carinho. E se é assim nas nossas relações humanas, assim também é em relação a Deus. Quando Deus não te responde nada, quando você não sente Deus, aí vai ser provada a sua fidelidade. Quando tudo no mundo parece conspirar contra você, aí vai ser provada a sua fidelidade. Quando o que você pediu não aconteceu, aí vai ser provada a sua fidelidade. Perceba que os jovens tinham a esperança de Deus salvá-lo da fornalha. Falou, não, Deus pode, e Deus podia. Mas Deus, com a sua didática, que eu sou apaixonada por essa didática de Deus, não salvou os jovens da fornalha, mas salvou os jovens na fornalha. A fornalha simboliza as nossas adversidades, que às vezes são como fogo querendo consumir a gente, queimar a gente. Adversidade na nossa vida, adversidade no nosso relacionamento. Deus não nos tira dessas adversidades. Mesmo porque quando Cristo diz, vem me seguir, Ele fala pra gente pegar o quê? A rede, vem balançar comigo? Deixa a vida me levar, a vida leva. Não. O que Ele fala? Quiser me seguir, pega a sua cruz. Então as fornalhas vão existir na vida de cada um de nós. E isso não é ausência de Deus. Mas aquele que é fiel a Deus, aquele que crê em Deus, sabe que mesmo que a cruz esteja pesada, Cristo está do seu lado. E Cristo vai te salvar nessa fornalha. Eu acho lindo quando eles começam a passear pela fornalha e louvar a Deus. Deus está dando essa dica pra gente. Deu essa dica na semana passada, está dando de novo. Quer receber seu milagre? Existe um tipo de oração que você deve fazer. Tá com problema? Tá com preocupação? Existe um tipo de oração que derrete o coração de Deus, que é a nossa fortaleza e a fraqueza dele. É a oração de louvor. Eles caminhavam na fornalha louvando a Deus. E a oração de louvor comove a Deus, porque a boca fala do que o coração está cheio. Quando você louva a Deus, é porque seu coração já está quebrantado para Ele. Quando, apesar das suas adversidades, você agradece a Deus, é porque o seu coração já está de joelhos diante de Deus. Eu vou partilhar para vocês algo lindo que aconteceu comigo essa semana ali. Minha mãe foi operada, né? Mandei para vocês pedido de oração. E a operação que ela fez essa semana foi exatamente a operação que ela fez há 1 ano atrás, né? De uma hemorragia no intestino. Eu estava lá no centro cirúrgico, a mesma situação, estava sozinha no centro cirúrgico orando para minha mãe, assim como há 1 ano atrás. Mas a minha oração foi diferente. Já no carro com minha mãe, eu falei, mãe, vamos orar pela sua operação? Vamos. E eu comecei a louvar a Deus. Senhor, eu te louvo pela operação da minha mãe. Senhor, eu te louvo. Te louvo pela vida da minha mãe, Senhor. Eu te louvo por cada dificuldade que a gente passou nessa vida. Eu te louvo por cada minuto que a gente teve juntas.
Te louvo por todos os minutos que o Senhor ainda vai me dar ao lado dela. Te louvo porque eu sei que essa operação vai dar certo. E foi uma oração de louvor. Meus irmãos, quando minha mãe entrou naquele centro cirúrgico, eu senti uma paz que eu nunca havia sentido na minha vida. Eu estava na fornalha, mas não estava só. O meu Cristo estava ali do lado de forma quase que palpável. O meu Senhor, na oração de louvor, veio habitar ali, no momento que era para ser um momento de angústia. Era minha mãe que estava naquele centro cirúrgico, mas a paz me invadiu. Eu caminhei na fornalha. E ali, caminhando na fornalha, Deus ouve a oração daqueles 3 jovens e vem para junto deles. Que coisa mais linda. Nabucodonosor fala que aquele anjo parecia filho dos deuses. Quem é o filho de Deus? Cristo. É o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que não nos decepciona. É o Deus que fala assim: eis que no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. E se ele já venceu o mundo, ele já venceu a sua fornalha. E ele vem como uma brisa matinal, leve, soprando esse fogo, para que esse fogo não te chamusque, não te consuma. Na fidelidade desses 3 jovens, eles receberam vida em abundância. Na sua fidelidade a Deus, quando você estiver lá na pindaíba, no seu momento de maior sofrimento, se você for capaz de louvar a Deus, Deus virá te salvar na fornalha. Caminhar contigo na fornalha. E esse Santo Espírito de Deus quer que nos tornemos pessoas diferentes nesse mundo. Problemas teremos, todos. Mas Ele quer que tenhamos esse coração que sabe louvar. Esse coração que tem esperança, porque a esperança consiste em conhecer Deus. Se você ainda não passou nos seus testes de fidelidade, é porque você está tentando com as suas próprias pernas. Perceba, não é você sozinho. É Deus contigo. Porque Ele quer que a glória dEle aconteça na sua vida e na minha. Não há esse problema no mundo que Deus não seja capaz de resolver. Não há. Problema espiritual, psicológico, não há. Mas saiba, quando você não estiver ouvindo a Deus, é o momento em que Ele vai estar mais próximo de ti. Tem aquele poema lindo de Pegadas na Areia que todo mundo já ouviu e para mim me comove muito. Uma pessoa tendo um sonho e via 2 pegadas de 2 pessoas na areia nos momentos da vida dela. E percebeu que no momento de maior dificuldade só via a pegada de uma pessoa. Então vira para Deus e fala: "Oh, você me esqueceu?" E Cristo diz: "Oh, meu filho, é porque nesse momento eu te carregava no colo." Então nos seus momentos de maior aflição, tenha essa esperança desses 3 jovens aqui. Que Deus te carrega no colo. E Nabucodonosor termina, depois das feiuras todas que ele fez, né? Ele termina crendo nesse Deus fiel, falando o seguinte: não há outro Deus capaz de realizar uma libertação assim. Tá precisando de libertação? Não precisa ir para outro culto, não. Não precisa ir para outro lugar, não. Não há outro Deus capaz de te libertar, a não ser esse Deus. Esse Deus de Isaac, Jacó, Israel. Esse Deus que se fez homem, morreu por você e por mim. E que tem uma limitação. O nosso Senhor só sabe nos amar de uma forma: infinitamente. Você pode fazer a feiura que for. O pecador mais fedido do mundo você pode ser. Que Deus continua te amando infinitamente. É limitação dele. A diferença de você ser uma pessoa convencida de Deus ou convertida a Deus é o que você faz com esse amor que Ele tem por ti. Você pode estar convencido que Deus te ama, mas você vai se converter a Deus quando você se abrir para esse amor. Quando você souber que apesar das dificuldades você não está só. E apesar das suas imundícias, não espera ficar bom para voltar para Ele, não. Ele quer você do jeito que você está, ferido.
Ele quer você assim. Porque Ele é o bom pastor, Ele é quem vai curar suas feridas. Então, quando você se converter para esse amor, não há fornalha no mundo que vai te assustar mais. Porque o nosso Deus tudo pode. E porque Ele tudo pode. E não há outro Deus capaz de uma libertação como o nosso Deus. Ele te trouxe hoje aqui. Nós vamos fazer um exercício. Nós vamos nos enxergar nessa fornalha, tá? Então, você está na fornalha. E a fornalha vai simbolizar as suas adversidades. Você vai ver como você quer imaginar. Às vezes da própria pessoa, às vezes umas plaquinhas. Não sei. Cada um imagina do seu jeito. E nós vamos pedir para que o Santo Espírito de Deus venha nos curar, venha nos abraçar, para que a gente possa fazer o nosso texto, um texto de cura e libertação. E mais do que isso, cura da nossa falta de fé. E mais do que isso, cura da falsa ideia que o demônio coloca na cabeça da gente, que a gente não é merecedor da libertação de Deus. É mentira. E Deus hoje quer fazer essa maravilha na sua vida e na minha. Para que sejamos fiéis à palavra dele, fiéis ao que ele tem na nossa vida, ao plano dele, porque a gente só vai encontrar verdadeira alegria quando a gente viver esse plano. E para viver esse plano eu preciso ser obediente a ele. Vamos fechar o olho? Todo mundo na fornalha. Ninguém vai se queimar, não. Deus, como sofremos, Jesus, porque não fazemos a sua vontade em nossa vida. Quantos e quantos são os sofrimentos de nossos corações e também os corações das pessoas que nós amamos, porque nós nos desviamos do seu caminho. Envia teu Santo Espírito, Jesus Cristo, para convencer a cada um de nós qual é a sua vontade na nossa vida, na nossa história. Dai-nos, Senhor, um amor tão grande por Ti, que sejamos como esses 3 jovens da fornalha. Sejamos fiéis, mesmo que isso nos custe a vida. Mesmo que isso nos custe uma aceitação dos outros. Vem, Jesus, mostrar a cada um de nós qual é a sua vontade na nossa história e nos fazermos fiéis. Fiéis na adversidade, fiéis no pouco, fiéis quando tu ainda não tens as respostas para nos dar, porque ainda não chegou a hora. Fiéis no teu silêncio, Senhor. Porque é nessa fidelidade que tu vens. É nessa fidelidade que tu vens atraído e seduzido também por cada um de nós. Convertei-nos, Senhor. Convertei os nossos corações. Tira dos nossos olhos toda a venda espiritual que nos impede de enxergar a sua vontade na nossa vida. Tira também, Senhor, os tampões de nossos ouvidos, para que possamos ouvir atentamente a sua voz e assim podemos obedecer. Afasta, Senhor, de nós todo e qualquer inimigo de nossas almas, toda e qualquer pessoa que tenha vindo para nos afastar do seu caminho e da sua paz, Jesus. Te pedimos, tira de nossos corações as paixões mal ordenadas que nos impedem de seguir o teu caminho. Vem curar-nos, Senhor, vem restaurar o nosso coração, fazendo um coração obediente, manso, humilde como o vosso coração é. Se abrace agora. Dê um abraço em você. Esse abraço tem um remetente. É de Cristo. Ele que é a fonte de todo amor, de toda misericórdia. Ele que nunca te abandonou,
quer se fazer presente agora através de seus braços na sua vida. Enquanto essa música tocar, abraçado com Cristo, sinta a presença dele no meio de nós. E eu te louvo, meu Senhor, por essa noite. Essa noite que o Senhor fez cair por terra tantas falsas mentiras que estavam nos nossos corações. Louvado seja Jesus Cristo pelo problema de cada um dos meus irmãos e por todos os meus problemas também. Porque hoje descobrimos que são as fornalhas da vida. Que o Senhor não nos livra dos problemas, mas está conosco para resolver cada um deles. Obrigada, Senhor. Obrigada por sua presença no meio de nós. Nosso dever de casa vai ser obedecer. Toda vez que você tiver 2 caminhos a seguir, você vai perguntar a Deus: qual é a sua vontade, Senhor? E aqui não tem nenhuma criança, né? Todo mundo sabe qual é a vontade de Deus a ser seguida. E a gente vai fazer o exercício da obediência. Muitas vezes a gente vai ser mal compreendido pelo mundo por essa obediência. Mas a nossa gratificação, o nosso bônus vai ser maravilhoso, porque vai vir das mãos de Deus. Então que sejamos obedientes, como nossa Mãe Celestial é obediente. E exercitemos nessa semana essa virtude tão linda que agrada ao coração de Deus. E eu vou convidar vocês, hoje é o dia do aniversário de Nossa Senhora, né? Dia 8 de setembro, a Natividade de Maria. Eu queria fazer oração de consagração a ela, para que cada um oferte sua vida a ela como sinal de, como um presente de aniversário. Vamos orar junto comigo? Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como filha consagrada a vós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.